Olá, meus irmãos, a paz do Pai do céu e do Messias, a saber, o primeiro filho da criação, que está no reino do céu, a paz esteja convosco. Irmãos, hoje iniciando o vídeo, começando a leitura pelo profeta Amós, capítulo 6, do verso 4 ao 8. Palavra do nosso Pai pela boca do profeta Amós. Nosso Pai diz: Ai daquele que sobre camas de marfim se deitam, e se espreguiçam sobre os seus leitos, e comem os cordeiros tirados do rebanho, e os bezerros do meio do curral, que o som da harpa improvisam, e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi, que bebe vinho em taças e se unge com o mais excelente óleo, sem contudo com a destruição de José se importar. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e a zombaria dos espreguiçadores se acabará. Jurou o Altíssimo por si mesmo, diz o Todo-Poderoso: abomino a soberba de Jacó, Israel, e odeio os seus palácios. Por isso abandonarei a cidade e tudo que nela há. Aqui, meus irmãos, é uma passagem importante para muitas pessoas que acham que Davi samoditava para o nosso pai, fazia músicas para o nosso pai, em instrumentos musicais para o nosso pai. E muitas pessoas que louvavam os cânticos de Davi pensando que era para o nosso pai, sendo que aqui o nosso pai fala ao contrário. Porque assim como Davi era, vamos dizer assim, um folgado, preguiçoso, né? Fazia instrumentos, se espreguiçava sobre os leitos, comia os cordeiros tirados do rebanho, os bezerros do meio do curral, ou seja, que vivia, como é que eu posso dizer, uma vida boa nesse mundo, né? Bebiam vinho, se ungiam com o mais excelente óleo, mas eles mesmos não se importam com a destruição de José. No caso, o que acontece? Quando José foi vendido lá para o Egito como escravo, e que José ele conseguiu chegar a governador do Egito, e se vocês pararem para pensar, naquela ocasião José trouxe a família dele, os irmãos dele que tinham vendido ele como escravo, e colocou no Egito, e que eles estavam passando fome no deserto. Aí José trouxe, praticou amor ao próximo, sendo que o que acontece? Aquela família que José trouxe do Egito, mais à frente se rebelou contra os egípcios que praticaram amor ao próximo com muitos povos, e muitas pessoas dessas famílias, dessas tribos, dos filhos de Israel, eles estão aí folgados no mundo, zombam, entendeu? Zombam dos outros, até dos pobres necessitados. Por isso que o pai disse que naquele dia, o pai fala, ó, abomino a soberba de Jacó. Jacó aqui é Israel, tá? Porque Satanás apareceu para Jacó, brigou com Jacó no deserto e falou, ó, seu nome não vai ser mais Jacó, e sim Israel, que era o nome dele. Assim Israel ele conseguiu ser conhecido no mundo inteiro com esse nome. Tanto é que até hoje nas igrejas, nas sinagogas dos judeus, as igrejas, né, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, eles adoram Deus Israel, tá? Eles adoram Deus Israel. Muitas outras religiões do espiritismo adoram Deus Israel, mas sendo que é o próprio Satanás. E o pai fala, abomina a soberba de Israel, eu odeio seus palácios, por isso abandonarei a cidade e tudo que nela há. Porque eles não se importam com os direitos dos pobres, necessitados. Ao contrário, o pai ainda fala assim, ó, ai daqueles que ao som de harpa improvisam, inventam para ser instrumentos músicos
como Davi. Aí muitas pessoas estão nas igrejas, pulando, rodopiando, batendo palma, com cânticos, esses louvores, que são os próprios anjos caídos, e estão lá, e o nosso Pai fala, e daqueles, para vocês verem o engano que é, meus irmãos, o sistema religioso. E eu deixei um comentário sobre essa passagem na Escritura. Deixei um comentário para dar o entendimento e sentido dessa passagem. Ó, o que de fato o Altíssimo falou sobre aqueles que pensam em ser como Davi? Pois pensam que Jacó e Davi eram profetas do Altíssimo. A verdade é que Jacó, Davi e outros eram falsos profetas. As religiões do judaísmo e todas as religiões cristãs estão enganando vocês. O Altíssimo odeia as obras dos falsos profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Salomão e outros. Por isso o Altíssimo, pela boca de Amós, vai contra as obras desses falsos profetas, que infelizmente são idolatrados nos templos de pedra, fazendo o povo errar. Entendeu, meus irmãos? O que acontece? Vocês têm que analisar o Antigo Testamento da Bíblia. 80 a 90% falsos profetas, anjos caídos, transfigurados em anjos de luz, enganando. São demônios disfarçados, enganando. E 10 a 20% mais ou menos, tipo, como posso dizer, Isaías, Jeremias, dá para saber que são os verdadeiros profetas. E mesmo assim, os livros deles também estão adulterados. Foi adulterado pelo judaísmo, também algumas coisas. Depois foi adulterado pelo catolicismo, por último pelo protestantismo, que continuam adulterando. Pior é isso. Então, meus irmãos, continuando ainda em Amós, dessa vez do capítulo 8, do verso 1 ao 4, o Amós fala assim, Isaías dá para saber que é o profeta do nosso pai, Jeremias dá para saber porque praticaram amor ao próximo, foram contra holocaustos, sacrifícios, vítimas, contra as obras de Satanás no deserto, lá em 40 anos, contra as tribos de Israel que roubaram, matavam, contra as quadrilhas de Israel que roubavam, matavam, destruíam até hoje. E aí vocês tiram, a partir de Isaías, você vê Isaías, Jeremias, você vai ver que eles vão denunciar as obras dos falsos profetas e das religiões do início ao fim. E Amós também dá para saber. Então, meus irmãos, tem que analisar muito. O nosso pai enviou os 10 mandamentos para as tribos de Israel. Entregou na mão de Moisés, o próprio diabo, para que ele entregasse para o povo dele. E os 10 mandamentos eram: não matarás, não roubarás e não destruir a vida de ninguém. Moisés e as suas quadrilhas fizeram tudo ao contrário dos 10 mandamentos. Roubaram, mataram, roubam, matam e destroem a vida das pessoas. E em Amós capítulo 8, verso 1 ao 4, o profeta Amós diz assim: o Altíssimo me mostrou numa visão o seguinte: estava ali uma cesta cheia de frutas maduras. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Uma cesta cheia de frutas maduras, respondi. Então ele, nosso pai, me disse: chegou o fim para o povo de Israel, que está maduro, pronto para ser arrancado como uma fruta madura. Nunca mais vou mudar de ideia e perdoá-los. Naquele dia, em vez de canções, haverá lamentações no templo. Haverá tantos mortos que os corpos serão jogados em qualquer lugar. Silêncio! Eu, o Altíssimo, estou falando. Escutem, vocês que maltratam os pobres e exploram os humildes aqui nesta terra. Aqui é o nosso Pai falando, exatamente, contra as obras dos filhos de Israel, os filhos de Satanás, tá? Que eles já estão maduros a ponto de serem arrancados. E o nosso Pai ainda faz a observação aqui, verso 2, verso 4, o seguinte: naquele dia, em vez de canções, haverá lamentações no templo. As pessoas ficam cantando, batendo palma, rodopiando, dando cambalhota nos templos de pedra, tá? E o nosso Pai fala: em vez de canções, haverá lamentações.
E ó, haverá tantos mortos que os corpos serão jogados em qualquer lugar. Nosso Pai fala: silêncio, eu, o Altíssimo, estou falando. Escutem vocês que maltratam os pobres e exploram os humildes aqui nesta terra. E exatamente as pessoas, infelizmente, muitos templos de pedra, principalmente nos templos maiores, religiosos, eles ensinam as pessoas que eles têm que ser ricos igual Salomão, tem que prosperar nessa terra, tem que ter os melhores carros, as maiores mansões, tem que ter tudo do bom e do melhor em termos de bens materiais, tá? Tem que ter sua casa de verão, sua casa de inverno, sua mansão. E o que acontece? E como o irmão até comentou, já comentou em vários vídeos, ele fala, e as pessoas passam com seus filhos no carrão, aquele carrão de 100 mil, 200 mil, 300, 400 mil, e fala, aí, tá vendo, meu filho? Aquele mendigo ali tá pobre, tá necessitado, aquela viúva tá pedindo moedinha no farol, pedindo alimento no farol, porque eles não são dizimistas, porque eles não vão para a igreja. E o que acontece, meus irmãos? Sendo que os verdadeiros profetas vieram falando que é tudo ao contrário, que a gente deve pegar o que a gente tem e repartir entre os pobres, tá? Com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados, com os pobres e estrangeiros. Porque estrangeiros, quantos migrantes não vêm? Aqui no Brasil mesmo, vem da África para cá, que lá tá em situações horríveis, vem para cá. A gente deve ajudar esses que precisam, que não tem o que comer, que não tem teto, que não tem que ficam com seus filhos aí lançados nesse mundão afora aí, meus irmãos. É isso que o Pai pede, para que a gente não maltrate os pobres e não explorem os humildes aqui nesta terra. Tudo que eles fazem nos templos de pedra, eles exploram os humildes. E muita gente deixa de comprar alimentos para sua família, para seus filhos em casa, para seus netos em casa, para sua família, deixa necessidade em casa para dar para esses cães gulosos que ficam milionários, ficam lá viajando de jatinhos particulares, de iates, né? E ficam para lá e para cá, milionários, e as pessoas pobres tirando de casa, tirando o alimento da boca dos filhos para poder dar para esses cães gulosos, filhos do inferno, pastores. Então, meus irmãos, nosso Pai está revoltado com isso, está irado, melhor dizendo, está irado com todas essas práticas. Por isso que essa hora está chegando, que né, ao invés de canções nos templos, haverá lamentações nos templos de pedra, tá? Eu deixei aqui um comentário porque eu vou dar o sentido dessa palavra aqui, irmãos, com vocês. E o que acontece? As pessoas são doutrinadas no templo religioso que ela tem que ser pastor, que ela tem que ser bispo, tem que ganhar salários astrônomos, tem que ser empresário. E acaba, meus irmãos, humilhando os pobres na rua, humilhando os pobres que não tem nada por aí. E o nosso Pai fala, ai daqueles que humilham os pobres, tá? Que humilham os pobres, maltratam e exploram os humildes. Que é o que eles fazem nas religiões. Então, um entendimento no comentário dessa passagem eu deixei assim. O Altíssimo falou sobre os filhos de Israel e sobre as canções no templo de pedra. Naquele dia será lamentações. O Altíssimo não suporta doutrinas religiosas que são feitas nas igrejas de pedras. O pior é que os líderes religiosos enxertam o povo aos filhos de Israel. Escutem todos que exploram os pobres e humildes sobre a terra. O Altíssimo está a ponto de arrancar os filhos de Israel como uma fruta madura. Os filhos de Israel e seus seguidores vão a julgamento, conforme o Messias disse aos discípulos. O Messias falou que na regeneração
quando ressuscitar, tiver a segunda ressurreição, no caso, o Messias, os 12 apóstolos vão se assentar em 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel, tá? Tudo mal sobre essa terra vem de Israel. Aí o nosso pai falou um pouco ali no livro do profeta Amós sobre a grande tribulação, sobre os mortos que serão julgados em qualquer lugar. E o nosso Messias, se vocês lerem em Mateus 24, ele dá o sermão profético. Na verdade, ele fala o que queria acontecer nos últimos dias, tá? Então, para dar mais como é que eu posso dizer, mais um complemento sobre os últimos dias, em Mateus 24, verso 19, vocês lerem assim: ai das grávidas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque muitos que amamentam vão comer os próprios filhos, tá? Porque haverá, em muitos lugares não vai ter alimento. Eles vão ter que comer os próprios filhos. E também as grávidas, as que amamentam, que também colocarem a marca da besta nos seus filhos, tá? Ai das grávidas, tá? Porque os filhos não têm culpa, aqueles pequenininhos lá que estão amamentando e que estão no útero da mãe, que depois que nascerem serão microchipadas, porque a mãe autorizou, porque a mãe levou para o hospital para microchipar. Ai das grávidas, ai das mulheres que fizerem isso. E em Mateus 24, verso 15, o Messias fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem nem entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. A quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, só um complemento, vocês podem estar lendo depois Mateus 24, tudo que o Messias fala, tudo que vai acontecer nos últimos dias, em que nós já estamos vivendo nos últimos dias, que ele falou, acautelai-vos que ninguém vos engane, que surgirão falsos messias e falsos profetas. Muitos surgirão. E não tem geração igual a essa, com tantos falsos profetas, com tantos falsos messias, com tantas religiões, com tantos líderes religiosos enganando as pessoas, levando muitos à perdição. O Messias já fala, cuidado. A primeira coisa, quando os discípulos perguntam quais sinais seriam da sua vinda, a primeira coisa que o Messias fala: acautelai-vos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos messias. Primeira coisa, aí vocês leem toda a passagem, vocês vão entender. Tem uma observação que aqui está escrito: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, mas aqui, meus irmãos, é todas as cidades do mundo. Quem estiverem nas grandes cidades, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirado de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Se tu estiver no campo, se a pessoa estiver no campo, não volte em casa. Já fica pelo campo mesmo, já fuja para os montes, para lugares longe das grandes cidades. Tá? E vou continuar aqui, meus irmãos. Vamos ver qual a próxima passagem aqui na Escritura para poder repartir com os irmãos, que é do profeta Amós, tá? Profeta Amós, que o nosso pai fala novamente sobre os últimos dias. Amós 8, do 9 ao 12. E sucederá naquele dia, diz o Pai Altíssimo, que farei com que o sol se ponha no meio-dia. E em pleno dia cobrirei a terra de trevas, e tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e sobre cada cabeça sinal de luto e de tribulação. E farei que isso seja como o luto por um filho único. E depois disto, o dia será de amarguras. Eis que dias virão, diz o Pai Altíssimo, em que enviarei fome sobre a terra, mas não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Pai do céu.
E de mar a mar irão, e do norte até o oriente correrão buscando a palavra do Pai do céu, e não a encontrarão. Então, meus irmãos, aqui fala sobre a grande tribulação, tá? Porque o que acontece? Nosso Pai fala, se vocês verem o Apocalipse, vocês vão ver os sinais das trombetas, que exatamente fala sobre a terça parte do dia não vai brilhar, o sol não vai brilhar sobre a terça parte do dia, a lua não vai brilhar sobre a terça parte da noite, tá? Então aqui são acontecimentos que vocês encaixam com o Apocalipse e com o que o Messias fala sobre os últimos dias. Em Mateus, em Lucas e Marcos, o Messias dá algumas referências sobre o que os profetas falaram, tá? E depois ele enviou o Apocalipse, que o Apocalipse é perfeito, diz tudo como vai acontecer e de acordo em seus tempos. Livro de profeta Daniel, Mateus, Apocalipse. E meus irmãos, o nosso Pai fala que aquele dia será de amargura, tá? De amarguras. E o que acontece? Hoje, nos quatro cantos da terra, o nosso Pai enviou 144 mil selados, que são as 12 legiões de anjos do Messias. São eles que estão levando o pão da vida, tá? A todos os povos, nações e línguas. Depois que os 144 mil selados ensinaram a verdade às pessoas, todos os povos, nações e línguas, todos que aprenderam com os 144 mil selados, e muitos que receberam o Espírito do Pai para ter o entendimento da palavra dele, vai ser o momento que eles vão sair das grandes cidades e fugirão das grandes cidades. Eles estão anunciando as boas novas agora. Por isso que o tempo de lançar as sementes, meus irmãos, é agora. Que depois de 144 mil selados vão sair das grandes cidades. E aí é o momento que as pessoas correrão conforme está escrito, ó, o Pai fala assim, ó, enviarei sobre a terra, enviarei fome sobre a terra, mas não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Altíssimo. Muitos estão tendo a oportunidade de ouvir as palavras do Pai do céu e não estão desprezando, estão zombando até, e muitos outros que estão no sistema religioso aí, fazendo cânticos, festas, estão tudo com a vida boa nesse mundo, os ricos e milionários nesse mundo, conforme está escrito um pouco aqui acima, ó, que o nosso Pai fala assim, ó, e tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos e lamentações, tá? Fala o Pai fala exatamente da tribulação. Os 144 mil selados vão sair das grandes cidades, e haverá sobre toda a terra fome de pão, não fome de pão, nem sede de água, mas sim fome e sede da palavra do Pai do céu. E muitos ainda vão se salvar, por causa que as duas testemunhas vão ficar nas grandes cidades. Mas mesmo assim, por exemplo, o Oriente, testemunho completo. Os 24 anciões falaram a verdade no Oriente, tá? O Messias falou a verdade no Oriente. Os apóstolos falaram a verdade no Oriente. Depois os apóstolos, quando o Messias sobe aos céus, os apóstolos são espalhados, tá? E falam a verdade no Ocidente, que é conhecido hoje como a Europa, aquela região toda. Por último, o Pai enviou as duas testemunhas 144 mil selados, que estão falando a verdade na América do Norte e América do Sul. E também alguns ainda estão espalhados no Oriente e no Ocidente. Quando os 144 mil selados se retirarem, é o momento que cumpre. Que todos já ouviram, os povos, nações e línguas já ouviram a verdade. Conforme o Messias disse, ó, a última coisa que vai acontecer antes de vir o anti-Messias sobre esse mundo será, essas boas novas serão anunciadas a todos os povos do mundo em testemunho de mim, em testemunho a todas as nações.
Então virá o fim. Aí o Messias fala: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar onde não deve estar, quem nem entenda. Então é esse momento. Os 144 mil selados já estão levando a mensagem a todos os povos, nações e línguas, em testemunho a todas as nações. A única parte que faltava nessa última geração é América do Norte e América do Sul, que já receberam aí o pão da vida. Quando iniciar a grande tribulação, os 144 mil selados saem, e haverá sobre a terra inteira. Os 144 mil selados saem das grandes cidades, vão para os montes, que é onde o Pai vai sustentar, tá? Os 144 mil selados. E é todos que ouviram a verdade. Por isso que eu estou falando, ó. Muitos aprenderam com 144 mil selados. E muitos que aprenderam estão ensinando, tá? Estão ensinando. Quando eles saírem, todos que têm o selo receberam o selo do Pai, receberam as boas novas para a salvação, eles já sabem que vão ter que sair das grandes cidades. Tá? Muitos até que estão em coma, que não receberam a verdade porque estavam doentes, estavam nos leitos de dores, mas que amavam o próximo como a si mesmo, tá? Muitos que estão doentes, estão nos leitos de dores agora, sofrendo, mas que amam o próximo, o Pai vai restaurar, tá? O Messias vai restaurar eles. O que está em coma, que praticou o amor ao próximo enquanto viveu, vai saltar do leito de dor e vai receber o entendimento e vai sair das grandes cidades também. Por isso que muitos ateus, no caso, pessoas que nunca ouviram a palavra do Pai e do Messias, vão se salvar e vão para os pastos verdejantes que o Messias está guiando para fora das grandes cidades, tá? E outros que ficaram na grande tribulação, que não acolheram o amor à verdade, no leito que ficaram aí, né, que viveram aí nas suas festas, nos seus cânticos, vão ter que aprender com as duas testemunhas, tá? Ou então vão ter que dar a vida, dar a própria vida para a salvação, porque conforme está escrito em Apocalipse 13, a besta vai fazer muitos morrerem, tá? Fazer que as pessoas morram, aqueles que não adorarem a besta, tá? O antimessias, ou que não adorarem a sua imagem, ou que não receberem a marca. Então, para se salvar, alguns vão ter que pagar com a vida e não aceitarem adorar a besta, não aceitarem adorar a sua imagem, tá? E não aceitar também a marca da besta, que é o microchip. Que eles vão querer vender os alimentos, comprar, vender as coisas que tiverem ainda, eles vão querer, mas somente aqueles que forem marcados pela besta. E quem não receber, ainda assim vai ter chance de se salvar. E quem ouvir as duas testemunhas nas grandes cidades, alguns ainda vão conseguir escapar e ir para os montes, se lá encontrarem a mulher, tá? A mulher do Messias, que o Messias lá vai estar protegendo todos os seus irmãos. Nosso Pai vai estar protegendo todos os seus filhos. E encontrar lá nos montes, tá? Nas montanhas, lugares longe da grande cidade, nos campos, encontrarem os 144 mil selados, a mulher, tá? E eu deixei um comentário sobre essa passagem, meus irmãos. Um comentário que dá o sentido do que o profeta falou. Dessa forma, eis que o dia do Criador está por vir com justiça para os que amam e guardam a sua palavra, e terror e aflição para os que praticam o mal. Alimente-se do pão da vida, para que aquele dia do Pai do céu que está determinado não lhes surpreenda. O dia do Altíssimo está próximo, assim como a vinda do seu Filho, o Messias. Vou ver se consigo fazer mais uma passagem aqui nas Escrituras com os irmãos. Então, meus irmãos, o momento de espalhar sementes é agora. Lança as sementes para que as pessoas
saem do sistema religioso, fracos ainda espiritualmente, se alimentem, encontrem a semente, que vocês estão lançando agora, e, que eles se fortaleçam para os dias que estão por vir, tá? Em João, capítulo 12, verso 37 a 43, o discípulo João narra dessa forma. Embora o Messias tivesse feito tantos sinais diante deles, não creram nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Pai, quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado que era o que era o Senhor que está agindo? Não podiam crer porque, como disse Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes a mente, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele, e sejam curados por ele. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória do Altíssimo. Então, aqui, meus irmãos, o nosso Messias fala, né? O próprio profeta fala. Quem criou nossa mensagem? Quem foi revelado? O Pai do céu que estava agindo, tá? E eles mesmos não podiam crer, como disse Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes a mente, para que não vejam e não entendam, e não se volte para ele, e sejam curados por ele. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, do Messias, e falou a seu respeito. Tá? E, contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, e por causa dos fariseus, ou seja, muitas pessoas até vamos dizer assim, entre as autoridades naquela ocasião lá dos judeus, eles creram no Messias, porque viram tudo que o Messias fez, todas as maravilhas, todos os sinais. E eles não confessaram o Messias para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória do Altíssimo. E é o que acontece muitas vezes hoje, meus irmãos. A mensagem do Pai e do Messias chegam aos que estão dentro do sistema religioso, dentro das igrejas, e eles entendem a mensagem, veem a verdade, mas eles preferem aquelas doutrinas de homens, de demônios, do que e não querem sair das igrejas, não querem, porque lá já tem um cargo, vamos dizer assim, de obreiro, um cargo de pastor, um cargo de bispo, um cargo de diácono, um cargo que as pessoas louvam, né? Um cargo que as pessoas o aplaudem, e eles amam mais a glória dos homens do que a glória do Altíssimo, ou seja, a soberba, né? E o profeta Isaías profetiza exatamente isso, que é uma passagem que fala de quando o Messias veio anunciar as boas novas e fez todas as maravilhas. Mas as pessoas, até algumas pessoas criam nele, como creem até hoje, mas não é ensinado por ele, não confessam diante dos homens para não perderem a glória diante dos homens, né, nos templos religiosos. Tá? Ou então, pela soberba, pela ganância, a pessoa não quer, como é que eu posso dizer? Não querem deixar se desfazer, né? Desfazer dos bens materiais para poder praticar o amor ao próximo. Que o Messias ele fala que a mensagem dele é de amor ao próximo, ame uns aos outros. E muitos não querem praticar o amor ao próximo. Não querem vamos dizer assim, se desfazer da sua riqueza, dos seus bens, da sua fortuna, das suas contas gordas nos bancos. Não querem. Ou seja, são gananciosos, avarentos.
eu deixei um comentário sobre essa passagem que diz assim, ó: muitos recebem a mensagem do Pai e do Messias, no entanto, não falam diante dos homens, pois não querem sair das igrejas de pedras e amam mais a glória diante dos homens do que a glória diante do Altíssimo. O Messias disse para não orar em pé nas igrejas como fazem os hipócritas, para serem vistos dos homens. Muitos sabem disso, mas não obedecem ao Messias, e fecham os olhos para não verem, e endurecem a mente para que não entendam. Quantos nos já passaram, nos já mostraram para ele essa passagem da Escritura? Ah, você não vai para a igreja não? Não, porque o Messias fala para não orar em pé nas igrejas, que os hipócritas fazem desse jeito. E muitos sabem disso e continuam lá, sabendo que é hipocrisia. Não estou falando todos, mas muitos, tá? Muitos não sabem. Estão sendo enganados por ignorância lá mesmo. E até por preguiça, que nessa geração hoje é difícil alguém não saber ler, né? Mas a verdade é que precisa, meus irmãos, as sementes serem lançadas para poder despertar. Essa é a verdade. Muitas pessoas estão sendo enganadas de fato, tá? Muitas pessoas estão sendo enganadas no sistema religioso, de fato. E pensando que estão ali adorando o Pai e o Messias. Pensando que estão fazendo obras ao Pai e ao Messias. E elas cresceram ali dentro, foram doutrinadas ali dentro. Então, por que é importante a semente sendo lançada nas casas das pessoas? Para que deem frutos. Por quê? Porque as pessoas pensam que estão adorando o Pai, sendo que não estão. Então, são pequenas mensagens que chegam a essa pessoa, pequenas palavras, pedaços do pão da vida que chega, e a pessoa desperta na hora. Como eu já conversei com alguns, que na hora despertou, quando eu falei. Na hora ele disse: ih, caraca, é mesmo, nunca tinha percebido isso. Foi tão hipnotizado, tão enganado pelo sistema religioso que nunca tinha percebido isso. Mas que eles não querem agir como os hipócritas, mas estão agindo. Como o irmão fala, muitos estão lá dentro do sistema religioso, dentro das igrejas, que fazem as coisas igual os porcos, tá? Lá, quando a pessoa entra lá, aí senta lá na cadeira das igrejas, nos bancos das igrejas. Aí, pastor, fica de pé. Aí ele vai, faz aquela oração bem longa, tá? Agora, amém. Aí todo mundo, amém. Dá glória a Deus, todo mundo, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aí senta, levanta, bate palma, levanta as mãos. Estão lá, agindo que nem porcos, doutrinados como porcos lá, mas que são ovelhas. Mas passou tanto tempo entre porcos e sendo enganado pelos cães gulosos, que pensa que é porco, mas não é. É a ovelha pensando que é porco, mas não é. Que quando chega o pão da vida para elas, elas despertam e saem fora. É o momento que sai fora. É o momento que o Messias chama. Quando a mensagem do Messias chega, o Messias em espírito chama as ovelhas dele pelo nome para fora dos apriscos. E as ovelhas vão diante dela e há um só rebanho e um só pastor. Tá? Meus irmãos, eu quero deixar essa passagem aqui para o próximo vídeo aí, tá? Para uma próxima oportunidade, que é em Oséias 4, do verso 1 ao 5. Nosso irmão profeta Oséias. Então eu vou deixar essa passagem para a próxima oportunidade. E, meus irmãos, até o próximo vídeo.